Olá, gente. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina aqui de hidráulica. Vamos abordar um pouco sobre perda de carga localizada. A gente já viu nas aulas anteriores o conceito de perda de carga localizada e perda de carga distribuída, aquela que ocorre ao longo da tubulação. Beleza? Então, só para reforçar a ideia aqui, a gente vai estabelecer de novo o que seria então essa perda de carga localizada. Nada mais é que nessa tubulação, essa perda de carga que ocorre em determinados acessórios, determinadas conexões, como cotovelo, válvula, registro. Então, esses acessórios, eles alteram o modo da direção da velocidade de escoamento do fluido, da água ali, alterando a pressão, o escoamento em si. Então, a gente precisa calcular essa perda de carga também nesses acessórios, nessas peças. Basicamente, então, o método que a gente vai aprender hoje, que é o método do comprimento equivalente, ele utiliza essas peças e conexões para substituir por um comprimento virtual. Ou seja, o que acontece? Cada peça vai ter uma carga linear a ser perdida em comparação à canalização. Por exemplo, vamos ver que a gente tem duas tubulações, uma curva de 45 aqui do lado esquerdo e um joelho de 45 graus. Digamos que então essa tubulação aqui tem a 20 milímetros de diâmetro. Para o cotovelo de 45 graus, então ele vai ser equivalente fosse um tubo de 20 milímetros com 30 centímetros de comprimento, ou seja, ele faz uma perda de carga equivalente a 30 centímetros, ou 0,3 metros. Já uma curva de 45 graus também aqui, corresponde a 0,3 metros, ou seja, um comprimento de tubo de 30 centímetros. Então, é isso que a gente vai fazer, é fazer uma transformação em virtual, transformar quanto que vale uma peça dessa, uma conexão dessa, em comprimento. Então, nada mais é do que um método de comprimento equivalente. Então, vejamos o seguinte, a gente tem aqui, voltando àquele desenho inicial, o que eu peguei? Eu peguei os comprimentos lineares. Os comprimentos lineares aqui desse meu desenho corresponde a 10,5 metros. Essa válvula de retenção, que essa válvula aqui, é uma peça que corresponde a um comprimento de 9,7. Eu tenho uma válvula de gaveta aqui, olha só essa válvula de gaveta. Também eu transformei isso daqui enquanto que ela vale em comprimento de peça, como se ela fosse responsável por 0,5 metros. Eu tenho uma válvula de pé aqui também, gente, que ela é correspondente quando se eu tivesse uma água percorrendo 20 metros de canalização. E os joelhos, dois joelhos aqui, cada uma corresponde a 1,60. Então, 3,20 metros todos os dois joelhos. Então, o que eu tenho que fazer? Esse aqui é o comprimento real, que eu medi lá no tubo, e esses outros aqui, que são as peças, a gente fala que é o comprimento virtual. Então, é o virtual, ou seja, que eu considero para achar meu comprimento equivalente ao somar tudo aqui, que vai dar 43,9. Então, é bem tranquilo de entender isso. Ah, professor, mas de onde o senhor tirou que uma válvula gaveta, uma válvula de retenção, tem esses valores? Por exemplo, a válvula de retenção tem 9,7 metros e uma válvula de pé tem 20 metros. Então, isso daí são tabelas. Então, eu vou disponibilizar aí para vocês nos anexos
a tabela então que vocês vão utilizar para consultar esses valores. Eles são consultados em função do diâmetro. Então, para cada peça eu vejo o valor que corresponde e faço a soma de todos e somo o comprimento real e acho o comprimento equivalente. Então, é bem intuitivo mesmo, né? Então, basta o correspondente do diâmetro e da peça e somo tudo e acho então comprimento equivalente. Imaginemos então, vamos considerar aqui que esse é nosso exemplo 5.1. Eu tenho uma tubulação de PVC que tem diâmetro de 50 milímetros. Eu quero determinar a perda de carga, sabendo que a velocidade no final da tubulação é 1 metro por segundo, adotando F igual a 0,024, beleza? Então, o que acontece? Eu já tenho aqui o diâmetro, 50 milímetros, transforma-se em metros, a gente já discutiu como faz isso. Eu tenho a velocidade e tenho um F. Então, pela fórmula de Darcy, então a fórmula universal, eu sei que a perda de carga depende do parâmetro F, já definido aqui, olha só, do comprimento, nosso comprimento equivalente, 43,9, da velocidade também definida aqui, do diâmetro, o diâmetro aqui é 50 milímetros, barra dividido para 1000, fazendo a substituição, fica nessa seguinte configuração. Sabendo todos os parâmetros, bate isso na máquina calculadora, quer dizer que ao longo dessa tubulação, considerando todas as peças e o comprimento real, a gente vai haver uma perda de carga de 1,07 metros de coluna d'água. Beleza? Então, esse é um exemplo bem tranquilo, só para entender que eu poderia calcular perda de carga. Dúvidas? Podem colocar lá nos comentários que a gente vai agora aumentar a complexidade do exercício. Então, exemplo 5.2. A tubulação da figura abaixo é de PVC e tem diâmetro 75 milímetros. Sabendo que no ponto B há uma pressão de 10 MCA, ou seja, ela parte do reservatório e chega no ponto B com uma pressão B não, na verdade 2. Eu mudei, esqueci de mudar o MCA. 2 a uma pressão de 10 MCA, determine a vazão adotando F igual a 0,024, beleza? Então, veja no desenho aqui, a água parte do reservatório, entra aqui na tubulação, passa por uma peça aqui, faz uma curva aqui, faz outra curva e segue até chegar no ponto 2, no qual no ponto 2 ele apresenta uma pressão de 10 MCA. Então, isso daqui foi o que ele falou, parte do reservatório e até chegar no ponto 2, ainda resta uma pressão de 10 MCA. Então, sabendo que o diâmetro é 75 milímetros, que dá 0,075 metros, a pressão no ponto 2, ou seja, saiu de 1 foi até 2, é 10 MCA. Sabendo que o F é 0,024, eu posso determinar o comprimento real. Quanto de tubo eu tenho? Olha só, comprimento real. Eu tenho 80 metros de tubo aqui embaixo, gente. Aqui na vertical eu tenho mais 15 metros, na horizontal 10 e aqui mais na horizontal 2 metros. Então, eu tenho um total de 80 mais 15 mais 10 mais 2, um comprimento total de 107 metros, beleza? Então, bem tranquilo determinar. Existe perda de carga também localizada, aquelas que acontecem nas peças e nos acessórios. A gente consegue identificar as peças aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um joelho de 90 graus, aqui eu tenho outro joelho de 90 graus, aqui eu tenho um registro globo aberto, porque tem que ser aberto para dar escoamento à água, e eu tenho aqui uma saída de canalização, certo? Do reservatório para o tubo, então aí também é uma perda de carga, uma movimentação. Imagina o seguinte, ó, que a água estava aqui fechada, digamos que eu estava fechado aqui, e quando abre, né, uma canalização, há um certo movimento aqui, ó, é alterado o estado bem aqui, ó, da água, então existe um certo movimento de água para ela ir para essa canalização. Então, alterou esse movimento, alterou as propriedades da água nesse ponto, então também existe uma perda de água
uma perda de carga na canalização aqui, na saída dessa canalização. Beleza? Então vamos agora calcular então esse comprimento virtual. Então vejamos o seguinte, ó, eu tenho dois joelhos aqui, ó, eu tenho esse joelho e esse joelho aqui de 90 graus. Então esses dois joelhos eu preciso calcular. Como que eu vou fazer para calcular? Eu vou consultar uma tabela. Então, sabendo que esse tubo aqui, olha só, gente, tem 75 milímetros. Então, eu vou olhar numa tabela quanto que vai ser, então, a perda de carga de um joelho de 90 graus no tubo de 90 milímetros. Então, olha só a tabelinha aqui, gente. Aqui, na primeira coluna, eu tenho os diâmetros 20, 30, 25, 32. Aqui, então, 75, beleza? Então, verifique o seguinte, aqui em cima na parte de cima da tabela, eu tenho então os objetos aqui, beleza? Então, veja o seguinte, ó, eu vou aqui então, eu quero achar um joelho de 90, o joelho de 90 é o primeiro aqui, então 3,7 metros, então um joelho vale 3,7, então o que acontece? Eu tenho dois joelhos de 3,7, eu vou ter uma perda de carga relativa ao joelho de 7,4, beleza? Eu tenho também um registro globo aberto aqui no tubo de 75 milímetros. Então aqui na tabelinha, 75 milímetros, eu vou procurar registro globo aberto, olha só, registro globo aberto aqui, então desce aqui e cruza com 75, então vai dar 38 metros. Então eu tenho apenas um registro globo. Então 38 metros eu tenho relativo ao registro globo. Outra perda de carga localizada é devido à saída da canalização aqui do reservatório. Então a saída de canalização eu vou olhar aqui baseado no diâmetro que eu estou estudando, que é 75 milímetros, e vou procurar aqui 75 milímetros, saída de canalização, achei. Aqui então, saída de canalização, com o nome bem aqui, olha só o nome bem aqui, eu vou mostrar então que tem uma perda de carga localizada de 3,5 metros. Então, 3,5, beleza? Existe mais alguma perda de carga aqui que não foi contabilizada? Eu tenho dois joelhos, um registro globo e uma saída. Exercício bem simples, mas já dá um pouco certo de trabalho. Então, eu vou somar aqui o comprimento virtual, 7,4 relativo aos dois joelhos, 38 registro globo aberto e saída de canalização 3,5, comprimento virtual 48,9, beleza? Eu fiz a soma, então eu achei meu comprimento virtual. O que acontece? Vou querer saber quanto que vale o comprimento equivalente, que seria o comprimento real, que a gente já fez na página anterior, mais o virtual. O real é 107, 107 eu obtive somando o valor de 80, de 15, de 10 e de 2, eu obtive 107. Então, o 48,9 eu acabei de encontrar, assim a gente chega que nosso comprimento virtual dessa canalização é 155,9 metros. O que significa esse valor? Significa o seguinte, que se saísse um tubo direto aqui da canalização até o ponto B, ou seja, saindo aqui um tubo em linha reta, ele ia ter 155,9 metros, mas ele não tem esse comprimento todo. Ele tem um comprimento só de 107, mas o comprimento equivalente, devido às conexões, às peças que tem ao longo dele, ele tem um comprimento equivalente a 155,9 metros, ou seja, como se fosse um tubo de 155,9 metros em linha reta, ou 107 mais as peças. Beleza? Então a gente conseguiu encontrar todos os valores. Eu vou só destacar aqui, gente, do lado esquerdo, os valores que a gente já encontrou. Diâmetro 0,75, pressão no ponto 2 ali na saída, que é no ponto B, que eu esqueci de mudar, 10 MCA,
F0,24, comprimento equivalente ali relativo, a gente acabou de calcular 155,9, e ainda eu tenho aqui, gente, a altura do borda da água até o eixo de saída da água aqui, beleza? Então eu tenho também uma altura aqui, um Z de 42 metros, beleza? Então, feito isso, a gente então pode jogar na fórmula universal lá que a gente definiu aula passada. Definiu aula passada para eu encontrar a velocidade com que a água sai nessa tubulação. Eu poderia, gente, calcular a perda de carga e depois jogar na fórmula de conservação da energia, a equação de Bernoulli lá. Então, eu poderia ter feito ali, ou posso usar a fórmula universal também, não tem problema. Alguns alunos fizeram o seguinte, fizeram a equação de Bernoulli, fizeram a fórmula de Darcy separada e depois juntaram, não tem problema. A fórmula universal, posso fazer tudo direto, sem precisar fazer em partes. Então, o que acontece? O Z1 é a altura definida aqui, o Z2 é 0, porque ele não colocou um eixo de referência. A pressão, gente, olha só, muita gente teve dúvida quanto que vai essa pressão 2. Essa pressão 2 aqui, já dividido pelo peso específico da água, se eu tiver em MCA, não precisa dividir pelo peso específico da água. Por isso que a gente usa MCA, para não precisar dividir. Se não precisar dividir, eu tiraria ela, beleza? A velocidade eu quero achar, a gravidade 9,81, o F, fator de atrito 0,24, o comprimento, considerando a tubulação como retilínea, linear 155,9, comprimento equivalente, e o diâmetro 0,75. Olha só, gente, eu tenho número, parte algébrica aqui e número aqui. Então, esse 42 e esse 10 eu posso passar tudo para um lado só e fazer uma subtração. Então, vai ficar 42 menos 10, porque o 10 está positivo, esse 10 aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. E essa parte entre parênteses eu posso resolver. Então, fica nessa seguinte configuração e a parte que está dentro do parênteses dá 50,89, beleza? 42 menos 10 dá 32. Beleza? Essa parte aqui eu vou resolver, dá 32. Eu posso dividir esse 50 para 19,62. Então, vai ficar 32 e 50 dividido, 50,81 dividido para 16,62, vai dar 2,52. Feito isso, o 2,52 está multiplicando, eu passo ele dividindo, beleza? Então, fica na seguinte configuração. Velocidade ao quadrado é igual a 32 dividido para 2,59. Vai dar 12,35. O quadrado estava em forma de potência, vai para o outro lado em forma de raiz. Então, a divisão dá 12,35. Esse 2 aqui está em forma de potência, vai para o outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ter uma velocidade de escoamento dentro desse tubo de 3,51 metros por segundo. Ah, terminou aí? Não, porque eu não quero a velocidade, eu quero a vazão. E eu sei que vazão é πd ao quadrado sobre 4 vezes velocidade. Então, eu sei que meu diâmetro é 0,075 metros ou 75 milímetros, minha velocidade eu acabei de encontrar. Então, posso encontrar aqui que fazendo a substituição, minha vazão é igual a 0,207 metros cúbicos por segundo. Ou seja, 207 litros por segundo, beleza? Gente, qualquer dúvida, qualquer situação, pode colocar lá nos comentários, me chamar para tirar as dúvidas. Um grande abraço a todos, fiquem em casa e até mais.